Olá, pessoal, estamos aqui de novo, mas agora para continuar o assunto de hospitalidade. Para a gente é muito mais importante do que discutir esses conceitos, é a gente entender na prática por que nós temos que ter uma postura hospitaleira para aqueles que vamos atender, para os nossos colegas de trabalho. Então, eu sempre costumo fazer uma referência, uma associação quando eu falo de hospitalidade. É, com a nossa realidade, né, na nossa casa. Quais são as providências e quais são as atitudes tomadas por você e pela sua família quando recebem um visitante em casa, por exemplo? Aqui na minha casa, por exemplo, quando eu sei que eu vou receber uma visita, eu faço um pão de queijo quentinho, passo um café fresquinho. Se a pessoa vai ficar hospedada, eu arrumo uma cama confortável, um cobertor quentinho, vou tirando os brinquedos dos meus filhos do chão. Todos esses detalhes, eles são pensados para que a pessoa se sinta à vontade, se sinta acolhida, para que ela volte mais vezes, ver que ela é bem-vinda. Então, são essas coisas que nós temos que pensar também quando vamos tratar com os nossos clientes, com os turistas, né? A gente quer que essas pessoas sejam bem-vindas, que elas se sintam acolhidas, que elas saiam com uma ótima experiência, que além de sair com essa ótima experiência, que elas compartilhem com outras pessoas a boa experiência que elas tiveram, né? E talvez outras pessoas virão a partir desses relatos. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar com as questões da hospitalidade. Bem, eu vou trazer aqui alguns pontos bem práticos e que eu tirei do Guia para Profissionais Operacionais, que está no nosso material complementar lá da nossa semana, que são algumas atividades muito práticas e que, com certeza, pensando nesses itens, a gente consegue trabalhar de uma maneira muito mais acolhedora e carinhosa, né? Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre personalizar. É importante, se a gente tem a oportunidade, de tratar aquela pessoa individualmente. Se você sabe o nome dela, sempre chamá-la pelo nome, é, que aquela pessoa sinta que você está ali trabalhando para atender as necessidades dela a partir do seu serviço. Eu não digo que em 20 minutos você tem que chamar a pessoa já por um apelido, por exemplo, não é bem isso. Mas é que a pessoa entenda que você está ali, que aquela pessoa, que ela é importante para o seu trabalho, que você está ali fazendo as coisas por ela também. Seja simpático, né? A simpatia é fundamental, mas não aquela simpatia forçada. Inclusive, isso é uma das coisas que as pessoas nem gostam. A gente consegue perceber quando uma pessoa não está sendo honesta com a simpatia, né? É uma simpatia sincera. A gente trabalha com turismo, a gente trabalha para servir muitas vezes as pessoas. Então, que as pessoas entendam que a gente está servindo com prazer, que a possibilidade de prestar esse serviço para ela, para a gente é importante. Então, sejam simpáticos, informar sempre, seja por uma questão boa, seja por uma questão ruim, seja por uma mudança de planos. As pessoas precisam estar informadas sobre tudo que está acontecendo, mesmo que seja uma coisa ruim, porque as pessoas preferem muito mais não ter alguma coisa como esperado do que a mentira, né? Então, por exemplo, se a gente fala que um táxi vai chegar em 30 minutos e ele demora 1 hora, a pessoa ficará meia hora insatisfeita. Agora, se você disser a ela que, infelizmente, o táxi vai chegar em 1 hora, que teve um problema com o taxista, ela pode ser mais compreensiva e talvez até ter uma visão um pouco mais favorável da situação adversa. Então, sempre informe. Se tiver alguma mudança de plano, vocês iam fazer um passeio, mas aí por algum motivo, mesmo que seja por um motivo de tempo, não vai acontecer mais, sempre informar para as pessoas para que elas saibam exatamente o que está acontecendo. Fidelize, né? Se vocês têm a oportunidade de trabalhar com as mesmas pessoas, isso é muito importante porque elas vão, além de sempre voltar, fazer essa propaganda boca a boca. E é importante que essas pessoas que sempre voltam, que elas sejam agraciadas por algum, ou uma promoção, ou por um, um brinde,
ou por uma mensagem no dia do aniversário. Então é muito importante que essas pessoas que sempre vêm, que continuem vindo, que sintam que é importante que elas venham, e aquelas que vieram a primeira vez, que elas tenham vontade de sempre voltar. Sejam criativos, né? A gente, nesse mundo competitivo, muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa que outras pessoas, então a gente precisa de um diferencial. É só nós, né? Cada um de nós que sabe exatamente quem é o nosso público, o que, que as pessoas esperam da gente. Então a gente pode pensar numa coisa criativa para se diferenciar dos demais e para as pessoas terem curiosidade de vir até nós. Seja empático, né? Quando a gente entende o que a outra pessoa está passando, que a outra pessoa está sentindo, a gente consegue sentir a reação. Então, quando a gente recebe uma crítica, quando a gente recebe uma opinião, quando a gente recebe uma sugestão, se a gente se coloca no lugar daquela pessoa que fez essa intervenção, a gente consegue entender o motivo dela. Então, é muito importante a gente também praticar essa empatia. Bem, agora eu vou dar aqui 3 exemplos práticos que eu tirei de sites de turismo, de agências de viagem, de pessoas que pontuaram, né, experiências turísticas. Então, eu vou pegar aqui a primeira. Obviamente, eu tampei o nome das pessoas, né, para que não fique visível, para a gente não expor ninguém. Mas olha essa primeira experiência. Essa pessoa disse: segue algumas roubadas que tive a infelicidade de conhecer nesta terra maravilhosa. Passeio dunas de Irapé, um verdadeiro saco, não tenho o que fazer. Eu não acredito que as dunas de Marapé sejam um verdadeiro saco. Eu imagino que a pessoa devia estar tão estressada que ela não conseguiu nem aproveitar o passeio, né? Ir no empreendimento na beira-mar, atendimento é péssimo, cuidado. E por fim, a guia tal nos abandonou e a cada dia éramos jogados em um ônibus com um guia diferente, tornando impossível realizar amizades. Cuidado com a empresa tal. Então isso já demonstra como que a pessoa ficou tão insatisfeita que ela não conseguiu ver nenhuma coisa positiva no passeio que ela fez, né? Aqui um segundo momento é uma outra avaliação, o pessoal fala: o local tem uma proposta interessante, contar a história do desenvolvimento do petróleo no estado e como impactou economicamente a região com a descoberta. Até aí está tudo bem. Entretanto, o guia deixa muito a desejar, pois passa bastante informações erradas. A experiência da pessoa estava sendo até ótima, ela gostou do local, mas o guia já deixou uma impressão muito ruim por conta da comunicação, né? E por fim, esse eu copiei e colei, diz, péssima recepção já no aeroporto. Mas acabei fechando os passeios opcionais com a empresa X, né? Não vou dizer o nome, porque já estou acostumada a viajar com a operadora de viagens famosa. Não vou dizer o nome também. E fechar com os receptivos da mesma, até por uma questão de segurança. E até então nunca tive problema em outras viagens que fiz com minha família. Mas a empresa X me decepcionou profundamente. Guias totalmente despreparados e desinformados. Então aqui a gente vê que essa empresa X, ela conseguiu deixar tanto o cliente muito insatisfeito desde o momento em que ele chegou no aeroporto e até queimou a sua imagem com essa operadora de viagens famosa aí. Então, certamente ela conseguiu deixar uma má impressão nos dois lados, né? Tanto naqueles que atendeu quanto naquele que a contratou. Então é muito importante a gente profissionalizar as nossas ações e pensar com muito cuidado, ainda mais nessa era, né, de internet em que as pessoas expõem as coisas assim, e certamente isso influencia na escolha de diversas outras pessoas que leem essas avaliações, né? Então aqui eu vou dar um exemplo meu e é isso que eu quero que vocês façam também, num exercício de fixação. Uma experiência que vocês tiveram muito boa ou muito ruim e que a hospitalidade foi marcante. Então eu vou dizer aqui para vocês uma experiência que eu tive, 2 experiências que eu tive. A primeira é essa aqui, na Argentina, e essa aqui que é em Teresina, no Piauí.
Então, os 2 lugares eu tive que me hospedar. A primeira experiência foi eu estava muito cansada, muitos anos sem férias, e a gente conseguiu uma promoção muito boa para ir com a família para a Argentina, e essa era a foto do hotel. Fiquei animada. E a segunda, essa aqui em Teresina, eu precisava fazer um concurso. E aí, esse foi o hotel que eu achei que era mais próximo do local onde eu ia fazer a prova. Bem, quando eu cheguei nesse hotel da Argentina, eu tive a experiência horrível logo na recepção. A atendente, ela era muito impaciente, né? Tinha crianças, então ela não tinha paciência com as crianças. Ela era, não estava preocupada em ajudar a gente, porque quem já foi lá sabe das questões de cartão, lá é mais difícil, então a gente precisava sacar um dinheiro, ela não deixou a gente acessar é, a, o quarto com as malas para ir fazer o câmbio do dinheiro, foi uma confusão. O quarto não era nem um pouco parecido com esse que a gente está vendo da foto. Tava muito frio, a janela estava quebrada, a gente pediu para trocar, não fomos atendidos. Então, a experiência que a gente estava com as melhores das expectativas foi realmente frustrante. Aqui em Teresina, eu fui fazer um concurso, estava bem preocupada com as provas. Eu procurei um lugar. Quando eu cheguei nesse local, a senhora, que é um ambiente, uma propriedade familiar, já me recebeu super bem. Eu cheguei um pouco mais tarde, tinha um restaurante no hotel e já tinha acabado o horário de almoço. Ela me perguntou se eu havia almoçado, eu disse que não, que estava morrendo de fome. E ela fez um almoço para mim. Eu disse que eu era vegetariana e eles só tinham carne. E aí ela fez um omelete para mim. Todos os dias, quando eu ia fazer a prova, ela me desejava boa sorte. Ela, na hora do café da manhã, ela vinha falar comigo. Ela me emprestou as canetas para eu ir fazer a prova, porque eu estava preocupada que não tinha muitas canetas, eu fiquei com medo de falhar. E ela me emprestou as canetas para eu ir fazer a prova. Eu voltava preocupada. O esposo dela era quem me levava para fazer a prova. Obviamente eu pagava para isso, mas o valor que eu pagaria num táxi eu paguei a ele, e ele que me levou todos os dias para fazer as provas e depois me levou no aeroporto novamente. Então, uma experiência que eu podia falar sobre o, as toalhas que não eram tão fofinhas, ou o ar-condicionado que fazia um barulho, isso para mim não foi nem mais importante. Eu me senti tão acolhida, tão bem recebida. Na hora de ir embora, eu já sabendo que não tinha passado no concurso, ela me desejou boa sorte, que esperava que eu voltasse mais vezes, me deu um abraço, disse que talvez eu voltaria lá. E se eu pudesse, se eu tiver a oportunidade de voltar a Teresina, com certeza vai ser nesse hotel que eu vou ficar, porque o acolhimento foi tão caloroso e tão respeitoso que foi uma das experiências mais importantes que eu tive com o turismo. Então é isso. Eu gostaria que vocês também me relatassem uma experiência que vocês tiveram e que a hospitalidade foi fundamental. Pode ser uma experiência ruim, pode ser uma experiência boa, mas o que eu queria que vocês me relatassem é a experiência. Eu queria pedir, por favor, para que vocês não expusessem nem nenhuma empresa, nem nenhum profissional. A nossa intenção não é fazer esse tipo de julgamento, né? A nossa intenção é só discutir essas questões de hospitalidade mesmo e ver como que e trocar as nossas experiências, né? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem me mandar uma mensagem, mandar mensagem aos tutores e estamos à disposição. Grande abraço.